Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui é o professor Aston Farias, professor de Geografia, em mais uma aula aí, dando continuidade ao nosso conteúdo sobre o Oriente Médio, mais precisamente os conflitos no Oriente Médio, ok? Vamos lá? Então aí nós vamos estar começando aí o nosso tema aí sobre os conflitos no Oriente Médio com as tensões e conflitos. Então aí tensões e conflitos. Então aqui nós vamos ter o Oriente Médio, certo? Vou pegar uma canetinha. O Oriente Médio é uma região marcada por uma série de tensões e conflitos que perduram há décadas. Entre os principais estão o conflito entre Israel e a Palestina, certo? Então entre Israel e a Palestina. A atuação do Estado Islâmico é outro problema também, nós vamos ter aí, questão de conflitos. E a reivindicação do território pelos curdos e o conflito na Síria. Então são problemas que nós vamos estar aí estudando ao longo dessa aula. Então nós vamos ter aí inicialmente o conflito entre palestinos e israelenses, certo? Então árabes e judeus. Então, do lado palestino, maioria são de árabes, certo? De etnia árabe, de religião muçulmana. E do outro lado nós vamos ter Israel, aí, maioria aí de judeus, certo? Então, o conflito entre Israel e palestinos. Cadê a canetinha aqui? Aqui. Entre israelenses e palestinos, pelo território da Palestina, teve origem com a criação do Estado de Israel em 1948. Então, em 1948 foi criado aí o Estado de Israel, que até então era ocupado por palestinos. E a não criação do Estado palestino, como previu o plano de partilha da ONU, criado em 1947. Então, primeiro veio o plano de partilha aí, tá certo, do território palestino, a criação do Estado palestino, que foi rejeitado, e em 1948 foi criado o de Israel. Então, a decisão de instalar Israel na região que na época era ocupada majoritariamente por árabes, certo, foi motivada por razões históricas relacionadas ao local onde viveram os ancestrais dos judeus. Então, se nós nos remetermos lá no início do livro do Gênesis, os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, justamente essa terra aí foi aquela terra descrita no Gênesis que foi dada a Abraão pelo nosso Deus, certo? Onde Deus deu a ordem para Abraão justamente ir ocupar essas áreas, sair de Ur, na cidade onde ele morava, e ocupar essa nova terra que ele chamou inicialmente a terra de Canaã. Então, com a criação do Estado de Israel, grande parte dos palestinos que ali viviam se refugiou na faixa de Gaza, na Jordânia, na Síria, no Líbano, no Iraque e no Egito. Então foi o povo tirado dessas terras, que até então era ocupada por palestinos, foram distribuídos por essas terras e a área foi ocupada aí pelos judeus. Então a proposta de criação do Estado de Israel foi aceita pela Assembleia Geral da ONU, mas rejeitada pelos árabes palestinos e por países próximos, como o Egito, a Síria, Iraque, Líbano e Jordânia, certo? Países que são países de maioria árabe, ou seja, pelo mundo árabe, né? Que esse mundo árabe é formado justamente por alguns países no norte da África, mas alguns países da Ásia Ocidental, formando aí um total de 22 países que formam aí esse mundo árabe. Então, a partir de 1948, 3 guerras, a Guerra da Partilha, a Guerra dos 6 Dias, que nós vamos estar vendo agora, e a Guerra do Yom Kippur, certo? Essas 3 guerras acabaram por consolidar territorialmente o Estado de Israel, já que os árabes foram derrotados nos 3 conflitos. Então veja, 3 conflitos, nenhum foi provocado por Israel, apenas Israel se defendeu, certo?
e onde é profético lá na Bíblia, que diz que todos aqueles que atentarem contra Israel, ninguém conseguirá obter êxito. Então aqui está uma prova real de que, como Jesus, lá está escrito na Bíblia, tá certo? Todo aquele que te abençoar, eu o abençoarei. Todo aquele que te amaldiçoar, eu te amaldiçoarei. Então aí, 3 conflitos que Israel estava na dele, esses três conflitos, Israel apenas se defendeu, e em todos os 3 conflitos Israel saiu por cima, saiu vitorioso, certo? Então vamos ter aqui o primeiro conflito, a Guerra da Independência de Israel, 1948-1949, não é isso? Chamada aí também como a Guerra da Partilha. Guerra da Partilha. Então vamos ter aí os países árabes, Egito, Síria, Jordânia, Líbia e Iraque, e o povo palestino ataca Israel. Então o objetivo, impedir a formação do Estado de Israel e expulsar os judeus da Palestina. Então o que vai acontecer? Israel vence e ocupa parte do território dos palestinos, o Egito ocupa a faixa de Gaza, Jordânia ocupa a Cisjordânia, Jerusalém é dividida, certo? Parte ocidental, domínio dos judeus, e parte oriental, ocupação Jordânia. Os palestinos ficam sem seu território. Vejam como é interessante. Vamos analisar aqui. O território palestino foi invadido, vamos dizer assim, entre aspas, através da criação do Estado de Israel. Os judeus entraram no território e os próprios países aliados aí dos palestinos, tá certo? Também, como é o caso aqui do Egito e da Jordânia, se aproveitam da situação para conquistar territórios também. Então o Egito aí, vai ocupar a faixa de Gaza, que até então era para os palestinos, e a Jordânia também vai ocupar ali aquela região da Cisjordânia, onde fica ali justamente essa parte de Jerusalém. Então os próprios árabes usaram aí da covardia para invadir e conquistar territórios também, à custa do seu país amigo aí, já que faz parte do mundo árabe, certo? Então, no final, os palestinos ficam sem território, sem seu próprio Estado. Então, foi criado o Estado de Israel, certo? E os palestinos passam a ser aí um povo sem território. Vem o segundo conflito, né? Então, o primeiro vai se dar em 15 de maio de 1948, tá certo? Em 15 de maio de 1948. Aí vamos ter o segundo, que vai acontecer justamente aqui no ano de 1967, certo? Onde começa o conflito aí dia 5 de junho de 1967. 1967, que justamente caiu numa segunda-feira, certo? Numa segunda-feira. Então, nós vamos ter aí os ataques aéreos promovidos por Israel, destrói 2/3 da força aérea da Síria, 300 aeronaves do Egito, e também aí nós vamos ter aí a totalidade da Guarda Real Aérea Jordaniana. Então, o exército de Israel captura as cidades de Rafah, certo? El Arish e a península do Sinai. Então, o Serviço Secreto de Israel descobriu aí um plano aí para atacarem Israel de surpresa. Então, antes que eles se preparassem para atacar, Israel foi e atacou. No dia 2, segundo dia do conflito, dia 6 de junho, Israel apreende Gaza, Calquilia e Ramallah, certo? O exército de Israel cerca Jerusalém. No terceiro dia, Israel sofre pressão internacional para aceitar um cessar-fogo. O exército de Israel captura Jerusalém Oriental, a Judéia, Jericó e Nablus. No quarto dia, o exército de Israel captura Hebron. Israel consolida a ocupação da Cisjordânia. Quinto dia, sexta-feira, Israel toma o Estreito de Tirã. E o exército israelense entra no Planalto do Golã. No sexto dia, sexto e último dia de guerra, dia 10 de julho de 1967, Israel captura as colinas de Golã e assume o controle sobre o Mar da Galileia. Assinatura do cessar-fogo. Então, durou 6 dias esse conflito. Então, aqui nós podemos ver aqui o território judeu, e esse território aqui foram ocupados por Israel pós a guerra. Então, essa península do Sinai, tá certo? Península do Sinai, e mais aqui essa faixa de Gaza. Vai conquistar aqui Jerusalém, aqui na Cisjordânia, Cisjordânia,
tá certo? E vai conquistar aqui na Síria também as colinas do Golã, que é a nascente do rio Jordão, a nascente do rio Jordão, tá certo? Então nós vamos ter aqui a Guerra dos 6 Dias, em 1967, foi motivada em parte pela ameaça da Jordânia de desviar o rio Jordão para seu próprio uso, provocando uma resposta imediata por parte de Israel. As terras tomadas por Israel nesse conflito garantiram-lhe acesso às cabeceiras dos rios, certo? Garantiu as cabeceiras do rio Jordão nas colinas do Golã, assim como o aquífero da região da Cisjordânia, aumentando seus recursos hídricos em mais de 50%, uma vez que a água nessa região é de grande importância. A água aqui vale ouro, certo? E o terceiro momento aí, a guerra do Yom Kippur, que é o dia do perdão, aí o dia mais importante para os judeus, certo? Então, aconteceu em 1973. Então, idealizada pelo seu novo presidente do Egito, Anwar Sadat, certo? Com o objetivo de recuperar os territórios perdidos por Israel. Então, no dia do Yom Kippur, quando os judeus dedicam-se às práticas religiosas, é iniciado o ataque de Egito e Síria contra Israel. Então, aqui vamos ter em Israel o maior feriado religioso judeu é o Yom Kippur, certo? Um dia de completa tranquilidade e de jejum. Os transportes públicos param, o rádio e a televisão não fazem transmissões, e quem tem um mínimo de fé religiosa renuncia à comida e à bebida nesse dia. As sinagogas ficam mais cheias. É o dia de pedir perdão pelos grandes e pequenos pecados do ano que se encerra. Tá certo? Então, o ano para eles é o ano religioso que está terminando. Então, eles vão aí abdicar aí do jejum, da prática do jejum, justamente para obter o perdão. Então, para eles param tudo. Então, nesse momento aí, o Egito, tá certo? Nós podemos ver o Egito e a Síria se aproveitam desse momento aí, tá certo? E atacam Israel. Então a guerra, também conhecida como a Guerra Árabe-Israelense, de 1973, Guerra de Outubro, também como é conhecida, Guerra do Ramadã, Ramadã na forma brasileira, que Ramadã brasileira, ou ainda Quarta Guerra Árabe-Israelense. Então, foi um conflito militar ocorrido de 6 a 26 de outubro de 1973 entre uma coalizão dos Estados Árabes, liderados pelo Egito e pela Síria, contra, certo, Israel. Então aqui nós vamos ter, como eu falei anteriormente para vocês, lá em Gênesis 12 fala: o Senhor disse a Abraão: deixa a tua terra, tua família e a casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Aqui no caso é a terra de Canaã, a terra que hoje é ocupada pelos judeus, certo? A terra de Canaã. Então ele deixou a terra dele, que era a terra de Ur dos caldeus, certo? Então farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Isso são promessas de Deus. E o que Deus promete, né, está prometido. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Então, nós sabemos que as palavras, a escritura sagrada, a Bíblia, ela não tem validade. Ela foi ontem, é hoje e será amanhã. Então, hoje, ainda como acontece, muitos países hoje estão aí contra Israel. Então, a Bíblia está dizendo: aqueles que te abençoarem, eu te abençoarei, e os que te amaldiçoarem, eu te amaldiçoarei. Então, hoje nós temos aí, felizmente, o Brasil voltando mais para junto aí, já andou em governos anteriores, o Brasil andou aí afastado de Israel. Hoje, o governo atual está procurando uma maior intimidade, uma maior relação em todos os aspectos aí com Israel. Então, aí procurando justamente seguir os mandamentos aí que foram descritos na Bíblia, certo? Então, aqui nós vamos ter
Outras citações aí sobre Israel. Não temas, tu verme. No caso, essa palavra verme aqui, tá certo? Está se referindo aqui, não temas, a pessoas, não é a vermes, não são a bactérias, aquilo que deteriora o ser humano, certo? A carne. E sim a pessoas medrosas, que estão com medo, que estão receosas. No caso aqui desse contexto, essa palavra significa isso. Pessoas com medo. Então não temas, vermes de Jacó, ou seja, medrosos, pessoas medrosas de Jacó, certo? Da casa de Jacó, povinho de Israel, certo? Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Isaías 41:14. Já Zacarias aqui vai dizer o seguinte: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que te tocar, em vós toca na menina dos seus olhos. Aquele que te tocar, aquele que atentar contra Israel, está tocando na menina dos olhos. Ou seja, de uma maneira bem simples, no povo escolhido de Deus, certo? E nós sabemos, inicialmente foram judeus. Depois de Jesus, Jesus veio ao mundo justamente aí a partir de Jesus, todos nós, a partir do nosso livre-arbítrio, nós nos tornamos aí filhos de Deus também, certo? Porque eis aí levantarei a minha mão sobre eles, aqueles que levantarem a mão contra a menina dos olhos de Deus, que é Israel. E eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Não é à toa que todo e qualquer país que tentar algo contra Israel vai sair derrotado, certo? E será assim até a segunda volta de Jesus. Então, enquanto esse mundo existir, tentarão contra Israel, mas será em vão, porque a mão do Senhor está sobre eles. Então aqui nós vamos ver a evolução do território da zona de conflito desde 1946, como era antes ocupado pelos palestinos. Então toda essa área vermelha era de palestinos e essa área branca era de judeus. Era o que era Israel, certo? O povo de Israel. Em 1947, com a criação do Estado de Israel, esse percentual aí de território de ocupação virou o contrário. Então toda essa parte branca passou a ser território de Israel e essa parte vermelha aí, laranja, passou a ser território palestino, certo? Incluindo aqui a faixa de Gaza. Então veja que já em 1967, depois da Guerra dos 6 Dias, como os palestinos perderam muitas terras para Israel e também para outros países árabes, como no caso do Egito, e aí nós vimos, certo? Então aí a faixa de Gaza vai diminuir, a Palestina também diminuiu e eles perderam aqui, próximo ao Líbia, a Líbia, justamente essa parte norte aqui do estado aí, que antes era ocupada por ele, passou a ser do estado de Israel, certo? Essa área próxima daqui da Líbia. E por final, agora em 2011, situação atual, nós vamos ter aí a Jerusalém, parte hoje de Jerusalém ocupada por judeus israelenses, certo? E parte por palestinos, e tem aqui essa porção de palestinos aqui na faixa de Gaza. Então hoje, o mais atual, a configuração da ocupação do território é dessa forma. Então desde o início de 2018, Israel e Palestina vivem uma nova onda de violência, sobretudo na faixa de Gaza. As tensões se iniciaram em razão das comemorações referentes aos 70 anos da criação do Estado de Israel. Então, quando completou os 70 anos nessas comemorações, aí começaram aí novas tensões. Quando os palestinos instalaram um acampamento na fronteira com Israel para protestar contra a criação desse Estado. Para os palestinos, a data significou a expulsão dos árabes de sua terra. Só que nós fomos olhar historicamente, essas terras, essa terra de Canaã, antes pertenciam aos judeus. Os judeus, no decorrer do longo da história, foram sendo expulsos aí da sua terra. Essas terras foram ocupadas por diversos povos, que esses povos hoje, no total, são chamados de palestinos, porque na realidade, palestino não é um povo único, como são os judeus. É a mistura de vários povos que foram ocupando esses territórios
no lugar aí dos judeus. Então, historicamente, essa terra de Canaã pertence aos judeus. As manifestações reivindicavam a obtenção das terras que teriam sido tomadas por Israel no ano de sua fundação, em 1948. Outro acontecimento que gerou revolta nos palestinos, certo? Então, o primeiro foi essa comemoração dos 70 anos, o outro também foi o anúncio pelo então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, certo? De que o país transferiu a embaixada estadunidense de Tel Aviv, que é considerada oficialmente a capital de Israel, Tel Aviv, para Jerusalém, reconhecendo como Jerusalém sendo a cidade aí, né? A Jerusalém é a cidade sagrada para os cristãos, para os muçulmanos e para os judeus. Então, Estados Unidos reconheceu aí Jerusalém como sendo a real capital de Israel, certo? Então, e dividida entre israelenses e palestinos. Visto com cautela pela comunidade internacional, especialmente pela União Europeia e pelos demais países do Oriente Médio, países árabes, tá certo? As lideranças estadunidenses incentivaram outras nações a transferir suas embaixadas para Jerusalém, o que pode agravar ainda mais o conflito na região. Então vamos ter aí justamente essa região aí de Jerusalém ocupada por judeus e muçulmanos e cristãos, certo? Onde justamente, segundo o acordo deles aí, é um território neutro, onde é ocupado por esses três grupos religiosos, e vamos dizer assim, entre muçulmanos que são árabes e judeus, certo? São grupos étnicos. Olha a pamonha, tá vendo? Então, essa terra justamente reconhecida pelos Estados Unidos, no qual já transferiu a sua embaixada para Jerusalém, retirando de Tel Aviv para Jerusalém. Então, é um outro problema, um outro conflito que está acontecendo aí nessa região na atualidade. Então, atenção, vamos prestar atenção aqui, ó. Tá certo? Muita atenção. Então, em 6 de dezembro de 2017, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou formalmente o reconhecer a cidade de Jerusalém como capital do Estado de Israel, revertendo o que vinha sendo afirmado nas últimas 7 décadas de política externa estadunidense. Após o anúncio, sem mencionar publicamente, Trump também assinou a lei permitindo a realocação da embaixada estadunidense de Tel Aviv para Jerusalém em até 6 meses. A decisão causou divisões em todo o cenário diplomático mundial, tendo sido elogiada pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, certo? Benjamin Netanyahu, que é o atual primeiro-ministro, certo? Israelense. Então, ó, vamos estar aqui finalizando essa primeira parte desses conflitos no Oriente Médio. Espero que o conteúdo tenha ficado claro aí para vocês, que vocês tenham gostado. E aproveitando a oportunidade, quero deixar aqui justamente a mensagem da semana. Jovem, essa é sua única salvação, Jesus. Então, há pouco mais de 2000 anos atrás, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Certo? Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, que vocês se entreguem na mão do nosso Senhor Jesus Cristo, conheçam a verdade, certo? E, consequentemente, vocês consigam aí obter sucesso na vida de vocês e, principalmente, que nós consigamos, certo? Nosso maior objetivo é conquistar aí um espaço na nossa morada eterna, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo e ao lado do nosso Deus, tá bom? Então, fica aqui, ó, um cheiro no coração para vocês, um forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, fui!